E assim como nós vamos analisar nesse vídeo aqui, o Sormani e o Mauro César falaram referente aos erros do Tite na Copa do Mundo. E um dos erros, na minha opinião, como torcedor, foi não ter levado o Gabigol para a seleção brasileira. Nós vemos aí esse momento decisivo nos pênaltis. O Gabigol cairia como uma luva para bater esse pênalti, porque o Gabigol não erra pênalti. O Gabigol deveria estar nessa seleção brasileira. Sormani também falou referente a um goleiro pegador de pênalti. Nós vimos aí o Alisson não pegou um pênalti. Inclusive, se você, torcedor, analisar bem, o gol da Croácia foi parecido com aquele gol que nós sofremos na Copa de 2018 com a Bélgica. Que o De Bruyne chutou a bola e o Alisson não conseguiu espalmar a bola para escanteio. Foi o mesmo estilo. Se você olhar, é o mesmo estilo. Se fosse, talvez, o Cássio, pegaria, porque ele tem altura, ele é um goleiro mais, na minha opinião, melhor. Na minha opinião, cada um tem sua opinião, você pode deixar sua opinião aí nos comentários. Melhor que o Alisson, pegador de pênalti. O Alisson não pegou um pênalti, pelo amor de Deus. Então, cresce esse vídeo, vou deixar o canal de Sormani, canal Jovem Pan Esportes, link na descrição. Nação, deixa o seu like é muito importante aqui no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações e vamos fazer uma resenha juntos aqui, a sua opinião é muito importante aqui no nosso canal. Escreva nos comentários sua opinião referente à eliminação da seleção brasileira, quem o Tite deveria ter convocado aí na seleção. Então, antes do vídeo, quero apresentar uma novidade para você que quer fazer uma renda extra. Utilizando o celular e uma conexão com a internet, você pode fazer de 3 mil a 5 mil reais. Clica no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você saber tudo referente a essa novidade e receber comissões como essa que você vê aí na tela. Então vai, aproveita a oportunidade enquanto é tempo. Não é golpe, não é fraude. Clica lá e confere, tá certo, nação? Então vamos pro vídeo de hoje. Créditos, canal do Sormani e também Jovem Pan Esportes. Bora para as notícias de hoje. Pois é, rapaziada, esse é o tipo de vídeo que a gente não gostaria de estar gravando agora nesse momento, né? Para falar da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O Brasil é muito melhor que o time da Croácia, muito melhor. Mas o futebol é assim, cara. O futebol é assim. Permite que um time que joga menos ganhe uma partida. Nos outros esportes também acontecem zebras. Só que pro inferior ganhar do superior, ele tem que ser melhor no campo de jogo. E no futebol isso não é necessário. Você pega um time de basquete que é inferior ao outro, ele só vai ganhar se ele for melhor na quadra. Não tem esse negócio de fazer uma cesta só e passar o resto do jogo evitando que o adversário faça a cesta. E qualquer outro esporte é assim também. No futebol é diferente. O Brasil perde a chance de chegar à semifinal da competição porque foi batido por um time que se defendeu o tempo inteiro. E pior do que isso, o Brasil tomou um gol de contra-ataque ganhando o jogo. O Brasil ganhava o jogo, tomou um gol de contra-ataque. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Tudo errado lá dentro de campo, né? Os jogadores todos confusos, desarrumados, perdidos. Olha, duro, viu? Duro. E outra coisa, hein? A única bola que vai no gol entra. O goleiro da Croácia fez um monte de defesa. A única bola que vai no gol entra. Ah, mas desviou. Mas o goleiro da Croácia pegou a bola até que ia entrar de gol contra. Ele teve reflexo para pegar. Nos pênaltis o cara não pegou nenhum pênalti. Nenhum pênalti. Eu falei já na Copa do Mundo passado, naquele chute de gol do De Bruyne. Se fosse o Cássio no gol seria diferente. Ele pegava aquela bola. Duvido se o Cássio não tivesse no gol do Brasil nessas cobranças, ele tinha feito uma defesa. Agora fica com esse negócio, joga na Europa, tem que convocar, joga na Europa, tem que botar quem é bom. Tem que botar quem é bom. Não tem nenhum goleiro no Brasil melhor que o Cássio. Não tem. Não é no Brasil. Não tem nenhum goleiro brasileiro melhor que o Cássio. O cara joga no Liverpool. Joga no Liverpool. Vamos botar pra jogar. Joga no Liverpool. Foi considerado o maior do mundo. E daí? Os caras não olham pra gente. O Alisson não é melhor que o Cássio. A única bola que foi no gol entrou. E nos pênaltis ele não pegou nenhum. E depois para piorar, o Brasil começa batendo a penalidade com o Rodrigo. Gente. Ele fez 2 jogos da competição. Primeira convocação dele. Isso aí é dedo do treinador. Por que não começou com o Neymar? Por que não começou com o Neymar? Era óbvio que tinha que ter começado com ele. Óbvio. Bate o Neymar, depois bate o Pedro. São os 2 melhores cobradores. Depois você ia ver quem ia bater.
Não pode, gente. Não pode. Isso é falta de comando. Treinador ruim. Ruim. Chega de Tite. Chega de técnico brasileiro. Chega, não dá mais. Não temos treinadores aqui no Brasil. Os nossos treinadores são fracos. Fracos. Não tem comando. Bastou vir um técnico mediano, de mediano para baixo, indo da Europa para cá, para ele dominar o país. Abel Ferreira. Quem é o Abel Ferreira na Europa, na fila do pão? Ninguém. Ninguém. No entanto, ele veio para cá e está fazendo o que vocês estão vendo. Porque isso prova, mais uma vez, a mediocridade dos nossos treinadores. Vem um técnico mediano da Europa, daí enrola aqui. Ganha Libertadores, 2 Libertadores, ganha Campeonato Brasileiro, ganha a Copa do Brasil, ganha isso e ganha aquilo. Porque o cara, ele tem um olho, tá? Os outros não tem nenhum. Os técnicos brasileiros trabalham com os olhos fechados. São ruins. Chega de Tite, chega de técnico brasileiro. Chega. Acabou. Seduz o Abel Ferreira. Ou então pega o Guardiola, que é o melhor de todos. Não dá mais, gente. Olha, tomamos um gol de contra-ataque vencendo o jogo. Isso porque o Tite é especialista em defesa, hein? Imagina se não fosse, a gente já perdido no tempo normal. Então, gente, é muita coisa errada, sabe? Muita coisa errada. O Brasil jogou bem, não jogou mal. Não jogou mal. Não jogou mal. Não jogou mal, dominou o jogo inteiro. Mas no momento das decisões cruciais, no momento que você tem que tomar a decisão certa, sob pressão, o Brasil tomou a decisão errada. Toma um gol de contra-ataque. Começa a bater na penalidade com o menino que tem só 21 anos de idade, que tinha feito 2 jogos na seleção brasileira até hoje, e que durante toda a fase de preparação para a Copa do Mundo, pouco ou quase nada foi convocado. O melhor jogador do Brasil, que cobra pênalti, não bateu nenhum. O Brasil perdeu nos pênaltis. Ah, e o Neymar marcou? Não bateu. Por que ele não bateu? Porque ele ia bater o último. Ué, ele não bateu então? Não chegou. Perdeu antes disso. Tudo errado, gente, tudo errado, tudo errado. Olha, vou dizer uma coisa, nós temos bons jogadores. Temos bons jogadores. Falta-nos treinadores. Ou um treinador. Que o Brasil tente seduzir o Guardiola. Se não der, vamos com o Abel Ferreira. Porque é melhor que esses técnicos medíocres que nós temos aqui, ele é. E chega desse negócio de ficar convocando o tempo inteiro o jogador da Europa que joga na Europa. Vamos olhar um pouquinho pra cá também. Repito, se o Cássio tivesse no gol do Brasil hoje, eu sei lá, não é que eu duvido, entendeu? Eu acho que a chance do Brasil ganhar nos pênaltis existiria. Acho que ele nem teria tomado aquele gol. Nem teria tomado aquele gol. Repito. Na Copa do Mundo passado, aquele gol do De Bruyne, se fosse o Cássio no gol, o De Bruyne pegava aquela bola. Entrou. Então, chega de Alisson também, hein? 2 Copas já, hein? No mínimo pé frio. Chega. Chega de Alisson também. E chega de CBF, desses caras que estão lá. O Brasil devia fundar uma liga, entendeu? Fundar uma liga. Manda as favas desses caras que estão lá. Agora estão dizendo que vai entrar o André Sanches. Legal, né? Vai continuar tudo do jeito que tá, rapaziada. Infelizmente. Ô Mauro César, e de novo a seleção brasileira fica pelo caminho para uma seleção europeia. E eu lembro que antes da Copa do Mundo começar, você até destacava aqui na programação da Jovem Pan, né? As seleções sul-americanas, elas não são testadas como as europeias. E de novo, o Brasil fica pelo caminho para uma seleção europeia. Desde 2002, o Brasil não consegue avançar contra europeus. E com adversários diferentes, né? França 2006, Holanda 2010, Alemanha 7-1 em 2014, Bélgica 2018 e agora a Croácia. É um problema, né? Isso não é uma coincidência. Eu acho que isso passa também pelo... Acho que está na hora da seleção brasileira olhar um pouquinho além fronteiras, na hora de pensar num trabalho sério de uma comissão técnica mais qualificada, que eu acho que o Brasil não tem. Não tem. Quem vai ser o técnico da seleção? Quais são as pessoas qualificadas? E olha que os embates aqui na Copa do Mundo são com técnicos de 2º, 3º escalão daí para baixo. Os melhores técnicos do mundo estão nos maiores clubes de futebol mais ricos do planeta. E é impressionante, você com diferentes comissões técnicas, o Brasil sempre deixa a desejar. O Brasil tem jogadores para produzir muito mais do que produziu aqui. E aí vai sim na conta da comissão técnica, na conta do Tite, na conta dos dirigentes, porque não estão no nível necessário. É essa a conclusão que a gente chega. O Tite foi mais do mesmo, gente. Olha, eu tenho até muita paciência, eu espero, eu acredito no tempo de trabalho, acho que ele é um cara sério, muito esforçado, trabalhador, ele tem a sua capacidade, mas não para isso tudo.
não para a seleção brasileira. É a minha constatação, é a constatação que eu chego. Tá? E acho até que, em alguns momentos, eu me arrependo de ter sido muito tolerante com o trabalho do Tite. Honestamente, como jornalista, como crítico. Acho que eu deveria ter sido mais crítico antes, depois de ver o que foi apresentado aqui. É muito pouco para tanto tempo de trabalho, para tanto titez, para tanto tatiquez, para tanta coisa que se fala. Ele é uma ótima pessoa, um cara muito capaz e tudo mais, mas me parece que nesse nível não. Na Copa passada foi surpreendido pela Bélgica do Roberto Martínez, hoje pela Croácia, que estava Nós falamos isso quantas vezes, Pedro, nos programas aqui antes do jogo. Como que a Croácia vai jogar? Discutimos isso aqui longamente. Longamente nós todos aqui discutimos sobre isso. Como seria o comportamento do time croata, que era óbvio que ia jogar dessa maneira. E foi exatamente o que aconteceu. O Brasil parecia não estar preparado para enfrentar esse adversário. Essa é a sensação que fica. E com esses erros capitais, o gol de contra-ataque, o Neymar no bater pênalti na disputa final, que são assim, inexplicáveis. Tomar um gol de contra-ataque como tomou é um negócio realmente que custa a crer. Para mim, quando o jogo estava 1-0, eu pensei, acabou. O Brasil não vai correr mais risco. Vai se defender, a Croácia vai despejar a bola na só uma jogada aleatória, como o Brasil só poderia ter feito o gol também, na minha opinião, ou numa jogada aleatória, ou no talento. Quem foi do talento do Neymar? Ele vinha jogando mal, mas naquela hora baixou ali o santo e ele resolveu o problema. Ali ele foi o Neymar que todo mundo espera ver em algum momento. Mas não foi o bastante, né? Não foi o bastante porque muitos erros foram cometidos. E não foi só nesse jogo, né? O Brasil teve altos e baixos nessa Copa do Mundo e na hora da verdade, em que é preciso mostrar mais, não apresentou. Eu acho que dá para fazer muito mais com o material humano, com o técnico de seleção brasileira tem em mãos. E o Tite, infelizmente, para ele, para a seleção brasileira e para o torcedor da seleção brasileira, o Tite fracassou. É uma constatação. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, mas, Pilhado, essa é a verdade, né? O Brasil, ele até teve muitas chances, mas entrou desligado nesse jogo. No primeiro tempo, a Croácia chegou a ter mais posse de bola, a controlar mais a partida. E aí, Pilhado? Pedro, e falando sobre essa situação do Tite, né, que o Mauro falou até que ele acha que ele foi menos crítico, eu, por outro lado, eu sempre critiquei muito o Tite e até aliviei um pouco nesse final, né, de eliminatórias, que eu achei que o Brasil estava começando a jogar um bom futebol. Mas eu sempre questionava, eu falava, o Brasil está ganhando de adversários muito fracos, a gente está ganhando de Bolívia, de Venezuela, de Equador, e aí a imprensa muitas vezes, não o Mauro, mas a imprensa vangloriava, né, os números do Tite. O Tite tá tantos jogos sem perder, e eu sempre falava, tá bom, ele tá tantos jogos sem perder, mas ele não tá jogando contra ninguém. E o Brasil tá jogando mal. A partir daquele 3-0 contra o Uruguai, o Brasil começou a jogar um melhor futebol. Eu comecei, inclusive, a assumir nos programas. Eu falava, eu sou um crítico do Tite, mas agora eu tenho que falar que o Brasil tá jogando melhor, tá jogando mais pra frente. Mas, realmente, o Tite, se você pegar esse período de trabalho dele, ele vai ter números impressionantes em eliminatórias, né? E as eliminatórias da América do Sul, elas estão num nível muito baixo. É até covardia eu resolver criticar agora, porque foi eliminado. Não é muito até da minha cara, mas eu questionava muito sobre isso. Que o Tite jogava um futebol ruim, contra adversários fracos, mas tinha números, tinha vitórias, tinha sequência de invencibilidade. E muitas vezes a gente via a imprensa, até por esse jeito educado que o Mauro falou, o titez, ele trata todo mundo muito bem. E aí a imprensa valorizava números que não retratavam a realidade das atuações da seleção do Tite. Não depois desse jogo contra o Uruguai de 3-0. Agora, realmente, eu acho que o Tite foi muito mal na sua passagem pela seleção brasileira. Primeiro, porque perdeu uma Copa América ali do jeito que jogou numa final contra a Argentina, ganhou uma outra Copa América, mas também num nível muito baixo. Mas as atuações, a performances na Copa do Mundo foram muito ruins. Você sair em quartas de final contra a Bélgica, em quartas de final contra a Croácia, que, como o Mauro disse, tem um jeito de jogar muito previsível, eu acho feio. Eu acho que ficou muito mal pro Tite ter 2 Copas do Mundo e nas 2 ser eliminado por seleções que não tem peso, né, numa Copa, que não tem tradição em Copas do Mundo, em quartas de final. Essa seleção brasileira, pros jogadores que tem, pro nível dos jogadores, tanto na defesa quanto no meio-campo e no ataque, ela tinha que jogar muito melhor
e ela tinha que sim que ir mais longe nessa Copa do Mundo. Era uma das favoritas não à toa, porque tem grandes nomes, jogadores que são protagonistas nos seus clubes e também reforçando o que o Mauro disse, né? Que eu concordo plenamente. O Tite em momento nenhum mudou o jeito de jogar da seleção brasileira. Ele mudou jogadores sem mudar posições, sem mudar jeito de jogar. Ele fez muito básico. E fazer o básico qualquer treinador faz, não um treinador como o Tite, que muitos dizem que ser um treinador de altíssimo nível. Eu não acho, continuo achando esse grande treinador, mas também eu acho até covardia fazer críticas tão pesadas só porque foi eliminado depois de uma eliminação. Mas todos aqueles números que todo mundo valorizou tanto, como eu disse, não representavam muita coisa. Ganhar da Bolívia, ganhar da Venezuela, ganhar do Equador, não dá para dizer que são números recordes, como muitas vezes enchiam a boca para falar dos números do Tite na seleção brasileira. Brasil eliminado da Copa do Mundo. Agora nós vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos para você com o Canelada depois desse Brasil e Croácia. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like, Vampeta tá aí. Mauro César falando do Tite, Pilharo também. Eu queria te ouvir, Vamp, e também pode conversar com o nosso Mauro César. Mauro, boa noite. Você foi muito feliz em dizer, trocou peças por peças, né? Saiu a Rafinha, entra o Antony, que é da minha posição ali, saiu o Vinícius Júnior, e entra o Rodrigo, que gosta de jogar também pela beirada, um mais rápido, outro mais técnico. E na parte tática, assim, o futebol brasileiro sempre teve laterais que fazia ultrapassagem, o famoso overlap, e aí ficou aquilo no mesmo, né? Eu não vi pouco, a gente sabe que o Militão estava improvisado, o próprio Danilo improvisado, mas isso eu sempre falei antes da Copa, os laterais têm que fazer ultrapassagem, não adianta só deixar no mano, o famoso ponto aberto, né? Botando os laterais para trabalhar por dentro. E você não acha que isso também não poderia ser usado, porque trocar um pelo outro fica a mesma coisa, né? Você só vai tirar um que está mais cansado e manter o mesmo estilo de jogo. E eu sempre falei, eu acho que tem que usar mais os laterais que não foram usados, apesar de ter os laterais machucados, né? O que eu acho que me chamou mais atenção, Vampeta, foi assim, o fato de o meio-campo ter sido controlado pela Croácia em vários momentos. Qual é o meio-campo do Brasil? O meio-campo do Brasil. Casemiro e Paquetá. O posicionamento do Neymar, muitas vezes, ele volta para buscar a bola, ele volta para tentar iniciar jogadas, mas quando a Croácia trabalha com a bola, o Neymar, muitas vezes, ele se posiciona como um homem mais avançado. Até o Richarlison volta mais do que ele. Eu acho que ele deveria ter ocupado mais o meio-campo, talvez ele pudesse colocar o Neymar aberto por uma das pontas, colocado no lugar do Rafinha um jogador do meio-campo, um Bruno Guimarães, por exemplo, para ocupar mais o espaço, brigar mais por aquele setor do campo, não dar tanta liberdade ao Modric. Eles jogaram muito à vontade, em vários momentos do jogo. O que faltou à Croácia foi justamente o que sobrava para o Brasil. Jogadores de qualidade na frente. Porque o Kramaric, um jogador que tem suas limitações, e depois entrou o Petkovic, que fez o gol, é verdade, mas um jogador que é um trombador. Então, a Croácia ela não produzia ofensivamente, mas ela conseguia levar o jogo dentro do seu ritmo. E o Brasil não tentou quebrar esse ritmo croata. O ritmo continuou. E o Modric fazendo ali o seu jogo tranquilamente, transitando muito à vontade. Eu acho que ele deveria ter ocupado mais o meio-campo. Né? Ele não tem jogadores para fazer esse tipo de alteração, né? Não tem laterais para isso, até porque um se machucou, o outro é o Daniel, não sei se ele colocaria, e também acho que não foi nem para isso que ele convocou o Daniel, para ser um lateral que usa o corredor. Ele partiu da ideia de que os laterais dele são construtores, né? E as pontas vão ser ocupadas pelos pontas. Mas acho que ele poderia ter deixado o Neymar, de repente, por um dos lados, o Vinícius por o outro, tirado o Rafinha e colocado alguém no meio campo, que eu acho que poderia ser o Bruno Guimarães, para tentar ocupar um pouco mais ali aquele espaço, duelar mais pelo meio campo, não deixar os jogadores croatas tanto tempo com a bola, com liberdade. Houve longos períodos que eles ficaram trocando passe. Aí você fala, mas produziram um pouco. Mas essa era a estratégia. Era ficar com a bola e cadenciar o jogo, mesmo que eles não causassem grande estrago para a defesa brasileira. E vai levando o jogo. E deu certo. Isso não era difícil de imaginar. Então me espanta, assim, não, mas eu acho que negativamente fica essa impressão da comissão técnica que não conseguiu sair daquela situação, como se estivesse numa armadilha e não tivesse uma outra solução, uma outra alternativa, um outro repertório. E o Brasil foi nesse jogo até o final. E só fez o gol porque o Neymar tirou um coelho da cartola. Se o Neymar não faz aquilo, o jogo iria para 0-0, a Croácia também não se lançaria ao ataque como se lançou quando perdia por 1-0, e teríamos os pênaltis talvez da mesma maneira. O Brasil está eliminado da Copa do Mundo do Catar. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan para todo o Brasil, falando
dessa eliminação da seleção brasileira na Copa, nas quartas de final para a Croácia. Diga lá, Nilson César. Então, o Mauro César está falando exatamente o que eu falei durante a transmissão, né? A Croácia usou aquele jogo de meio campo para ir levando o jogo. Eu falei várias vezes isso pro Flávio, pro Vampeta, pro Piperno. Nossa, eles estão dominando, eles estão usando esse meio-campo para ir dominando o jogo. É o que fez a Croácia, foi levando, para eles era bom, arrumou um empate no final num contra-ataque cedido pela seleção brasileira, que não podia ceder. E aí, nos pênaltis, meu amigo, tem um grande goleiro. E eu também não entendi por que o Neymar não bateu o primeiro pênalti para a seleção do Brasil. Tinha que sair batendo o melhor batedor da seleção. Mas, ô Mauro, a minha pergunta para você, prestei atenção no que você falou, eu concordo. Eu não vislumbro aqui entre os técnicos brasileiros um cara para fazer um trabalho novo, um cara que tem ideias táticas diferentes para a seleção brasileira. Eu não consigo vislumbrar. Talvez o que chegue mais próximo é o Abel, que está conhecendo um pouco mais do futebol brasileiro já há anos e ganhando tudo aí com o Palmeiras. O que você teria de sugestão em nível de um novo técnico para a seleção do Brasil? Um técnico estrangeiro seria exatamente o que nós precisamos a partir de agora, ô Mauro? Eu não vejo nenhum técnico brasileiro, Wilson, que possa, assim, que demonstre que tem capacidade para assumir a seleção e fazer a seleção brasileira jogar o futebol que se espera da seleção brasileira. E é sempre bom lembrar que, assim, o patamar que a seleção brasileira ocupa, a cobrança, a expectativa do futebol da seleção é muito elevado por toda a fama que tem a seleção brasileira, por tudo que ela aproveita, inclusive, né? Aqui é uma adoração pela seleção, são milhares de pessoas que vestem a camisa da seleção, que não são brasileiros, não tem nada a ver com o Brasil, mas que admiram o futebol brasileiro, a camisa do Brasil. Então o Brasil tem que procurar ter uma seleção competitiva que joga um bom futebol. E quem é esse cara? Eu não vejo nenhum técnico hoje fazendo isso. Acho que o Tite mereceu ser o técnico da seleção, conquistou essa oportunidade com um belíssimo trabalho no Corinthians, mas ele não se provou. São 2 Copas do Mundo e o futebol apresentado ficou aquém. Não é só uma questão do resultado. Foi aquilo que o Brasil apresentou, foi pouco. Talvez ele seja um técnico por um patamar abaixo da Copa do Mundo. É o que parece. Pode ser muito bom dentro do nosso campeonato, das nossas competições e outras esferas, mas na Copa do Mundo ele não se provou um técnico capaz, porque ele tem um elenco dos melhores, convenhamos. E 2 vezes fica pelo caminho dessa maneira. O Abel não é brasileiro, né? É um técnico português. Eu acho que tem que ser um técnico que tenha, primeiro, vontade de trabalhar com a seleção brasileira, que tenha uma visão tática, um entendimento do futebol um pouco mais amplo, e que possa tirar mais. Agora é difícil falar em nomes, né? Parece até que eu estou fazendo lobby para alguém. Eu prefiro não falar em nomes, mas cabe a CBF procurar um profissional que tenha esse perfil. Pode ser um português, pode ser um argentino, pode ser de onde for. Mas que seja alguém que tenha outras ideias de futebol, que consiga imaginar esse time do Brasil jogando mais e melhor. Né? Jogando mais e melhor. E acho que a prática comprova que essas eliminatórias sul-americanas são realmente uma grande ilusão, como a gente vem falando há muito tempo. Só sobreviveu a Argentina por enquanto, que pode cair daqui a pouco também para a Holanda. Talvez nenhum representante da América do Sul fique. O Uruguai conseguiu ser eliminado por a Coreia do Sul, que time fraquíssimo, que o Brasil passou com muita facilidade na rodada anterior. Então esse é um outro problema que não cabe a discussão aqui, mas na verdade o Brasil, num confronto para valer, num nível mais elevado, novamente deixa a desejar. E acho que a derrota ela não pode ser atribuída só aos pênaltis. A atuação foi fraca, o futebol apresentado foi ruim e o mais impressionante é que o primeiro jogo, o segundo tempo contra a Sérvia foi ótimo. Então aquilo deu ali uma expectativa muito positiva, que não se concretizou. É isso daí, nação. E aí, pra você, quem deve ser o próximo técnico da seleção brasileira? Escreve nos comentários, deixa a sua opinião como torcedor. Pra mim, como eu falei pra você, o Tite começou errado já na convocação da seleção brasileira, já começou por aí. Então deixa sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e nos vemos no próximo vídeo.